Olá pessoal, boa noite. Iremos dar início à disciplina de enfermagem clínica e hoje nós iremos ver algumas especialidades a mais, começando por reumatologia. Reumatologia é uma especialidade da medicina dedicada ao diagnóstico e tratamento de diversas doenças de origem não traumáticas que acometem o sistema musculoesquelético. A reumatologia é a especialidade da medicina dedicada a diagnósticos e tratamento de mais de 120 doenças reumáticas catalogadas. São males que podem ser agudos e até mesmo crônicos e atingem indivíduos de qualquer idade. Quando não diagnosticadas de maneira correta, as doenças reumáticas chegam a causar graves prejuízos físicos e psicológicos nos portadores, entre eles a incapacidade de realizar tarefas cotidianas devido ao incômodo e à dor ocasionada pelas sequelas ocasionadas pela patologia. Reumatismo é um termo genérico usado para designar esse grupo de doenças. Existem mais de 100 tipos de reumatismo, tá? Então, saber que está com reumatismo, não se saiba qual tipo é. Tem que ser investigado pelo reumatologista. O reumatologista é o médico especializado nesta área, né? As doenças reumáticas subdividem em doenças reumáticas crônicas imunomediadas, doenças reumáticas não imunomediadas. Por exemplo, fibromialgia, gota, tendinite, osteoporose, osteoartrose, tudo isso são doenças imunoimediatas, não imunomediatas. Em reumatologia, além do quadro clínico apresentado, frequentemente é precisa a utilização de métodos complementares de investigação, entre eles exames laboratoriais e análises radiográficas, ecografia ou ressonância magnética, de modo a auxiliar o médico em um diagnóstico preciso para definição de tratamento, que será feito de acordo com a necessidade de cada paciente. Métodos auxiliares de tratamento como fisioterapia e acupuntura também são praticados para amenizar os sintomas, melhorar e até restabelecer as funções neuromusculares, mas somente devem ser feitas com prescrição médica. O reumatologista é o especialista que possui o conhecimento teórico e prático necessário para diagnosticar, tratar e prevenir esses males. Procure por um ao apresentar dor persistente nas articulações, inchaço, dificuldade de movimentação, rigidez ao acordar e nas últimas horas da noite. Então, o reumatologista, ele trabalha com esses tipos de patologias, dores musculares junto com juntas. Eu costumo dizer que ele trata as dores de juntas, articulações, que é onde vem a degeneração da cartilagem, onde vem a degeneração do osso, tá? Essas partes onde trabalha o reumatologista, apesar que também tem outras patologias como fibromialgia, lúpus, são outros tipos de doenças reumáticas também tratados pelo reumatologista. Os pilates têm se mostrado um poderoso aliado dos pacientes de doenças como osteoporose, artrose, tendinite, bursite e outras enfermidades reumáticas cuja causa não é uma trauma. A modalidade é indicada porque trabalha o ganho de força, mobilidade, massa muscular e flexibilidade. Isso faz com que os ossos, articulações e tendões, focos da maioria das doenças deste grupo, sejam menos sobrecarregados. Os exercícios de mobilidade nutrem articulações e isso faz com que a rigidez nesses pontos diminua. No final deste artigo, você verá que a doença reumática não se reserva apenas em artrose ou fibromialgia, é muito menos que acomete somente os idosos. O que são doenças reumáticas? Popularmente conhecidas como reumatismo. As doenças reumáticas são prevalentes e representam um conjunto de diferentes doenças que acometem o aparelho locomotor,
ou seja, ossos, articulações, cartilagem, músculos, tendões, ligamentos. Além disso, algumas doenças reumáticas podem comprometer outras partes e função do corpo humano, como rim, coração, pulmão, olhos, intestino e até a pele. Quem pode ter doenças reumáticas? Como você imagina, as doenças reumáticas não ocorrem só em idosos. Tá? Qualquer pessoa de qualquer idade, crianças, jovens e adultos, pode ser acometidas de algum tipo de doença reumática. Elas não dependem da cor, sexo, idade. Pode ser causadas ou agravadas por fatores genéticos, traumatismos, obesidade, sedentarismo, estresse, ansiedade, depressão, alterações climáticas. Esse grupo de doenças são transmissíveis. Esse grupo de doença não é transmissível, não é contagioso e normalmente é acompanhado de dor. As doenças reumáticas, assim como outras enfermidades crônicas, têm tratamento. Se a doença for descoberta no início e tratada de maneira adequada, o paciente reumático pode levar uma vida normal e sem dores, minimizando o risco da incapacidade física. Existe mais de uma centena de doenças reumáticas. Irei explicar algumas e falar para vocês. Artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma das piores doenças, né, reumáticas que existe. Além de danificar as juntas, ela começa a criar deformidades nas juntas, nos dedos, nos ossos, né? Ela é uma dos reumatismos mais potentes, mais graves que existe, tá? Deixando o paciente aí, com incapacitação, deixando o paciente com membros, né, totalmente tortos, desalinhados. A gota é o aumento do ácido úrico, que faz com que apareça a gota. A gota, ela atinge as articulações, formando os cristais, né? Depósito de cristais nas articulações, provocando dores imensas nas articulações e causando também deformidades. Lúpus é uma doença autoimune. Ela ataca o próprio corpo, né, para se tentar defender. Então ela começa a atacar o próprio corpo. E a lúpus também não tem cura, como as demais outras doenças reumáticas. A lúpus é uma doença muito agressiva, tá? Osteoartrose ou artrose, né? A osteoartrose ou artrose, que é a mesma coisa, é uma degeneração da cartilagem, né? Começa a corroer toda a cartilagem do osso e fica tipo osso em cima de osso. Aonde tem uma junta ali, aonde está inserida uma articulação, aonde tem um osso, aquele osso ele tem uma cartilagem, aquela cartilagem vai ser totalmente desgastada em caso de artrose. Fibromialgia são doenças que atingem as articulações, são uma doença autoimune, uma doença que o seu fator psicológico faz com que fique muito forte e ela comece a caminhar pelo corpo. Quem tem fibromialgia, daqui a pouco ela está nos cotovelos, daqui a pouco ela está no braço, daqui a pouco ela está no pescoço. Ela começa a caminhar e a dor é muito grande. Tem que tomar bastante medicamento, até mesmo morfina, tem que tomar um medicamento antidepressivo, ansiolítico, relaxante muscular. Há uma bateria de medicamentos a ser tomado. Espondilartrite, né, é uma doença também que atinge as articulações. Espondilite aquilosante, nós iremos explicar depois. Febre reumática é a mesma reumatismo no sangue, né, através de uma bactéria. Osteoporose é a deficiência de falta de cálcio. Tem a bursite, né, que é nas articulações onde tem a bursa, que provoca a inflamação. E o síndrome de Sjögren, que eu vou explicar também. Doenças reumáticas é uma doença crônica, inflamatória, autoimune, que se caracteriza pela inflamação das articulações e que pode conduzir à destruição do tecido
articular, periarticular. Os doentes com artrite, com doenças de artrite, né, ou doenças reumáticas, frequentemente sentem dor e dificuldade em imobilizar as articulações, mas os sintomas podem ser muito variados. A ocorrência global desse tipo de artrite, doenças reumáticas, é 2 a 4 vezes maior em mulheres do que homens. O pico da incidência nas mulheres é por a menopausa, mas pessoas de todas as idades podem desenvolver a doença, incluindo adolescentes. A inflamação articular é desencadeada pela presença de moléculas citocinas que interagem com alguns glóbulos brancos, causando uma reação inflamatória local sistêmica. Este processo traduz-se em edema por vezes rubor e o aumento de temperatura nas articulações afetadas, gerando incapacidade para movê-las corretamente. Gota. A gota é uma doença reumática inflamatória resultante de deposição de cristais de monoureato de sódio, forma de acumulação de ácido úrico nas articulações. É mais prevalente em homens, sendo muito rara em mulheres antes da menopausa. É mais comum em homens de meia idade, principalmente os que bebem álcool. Mulheres também podem ter, principalmente depois da menopausa. Quem tem insuficiência renal, mesmo que não precise de hemodiálise, também pode desenvolver a gota com mais facilidade. A utilização de alguns fármacos, como diuréticos tiazídicos, que interferem com a excreção renal do ácido úrico. Os períodos de crise caracterizaram-se por sinal inflamatório exuberante, dor, aumento da temperatura local, rubor e inchaço nas articulações envolvidas habitualmente no membro inferior, particularmente do primeiro dedo até o tornozelo. Sem tratamento, a gota causa desgaste de cartilagem da articulação e, consequentemente, artrose precoce. Quando os níveis de ácido úrico são muito altos, ele pode sair do sangue e se acumular sobre as articulações, formando caroços de ácido úrico. Além disso, é muito triste, o paciente com gota, no caso de obesidade, diabetes, pressão e colesterol alto. Isso deve ser levado com conta, porque todos esses fatores associados de gota aumentam muito o risco de doença cardiovascular, infarto e derrame. O meu pai, ele tem gota. Já há alguns anos, ele foi diagnosticado com gota, tem que tomar alguns medicamentos prolongados, como colchicina, haloperidol, uma vez por mês um corticoide para tirar as dores, tem que estar tomando medicações constantemente para poder aliviar as dores. A dele atinge o tornozelo. Lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é uma doença autoimune, ou seja, as defesas do organismo, ou seja, a imunidade, atacam o próprio corpo. Isso pode acontecer só na pele, sem afetar os outros órgãos. Chamamos de lúpus eritematoso cutâneo. Porém, algumas vezes outras partes do corpo não gostam, ou seja, são atacadas. As articulações, os rins, as células do sangue, a camada que envolve o coração e os pulmões, o intestino e até o cérebro, neste caso chamado de lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico afeta tipicamente mulheres em idade reprodutiva e é mais frequente nos africanos, asiáticos e hispânicos e pode apresentar características clínicas distintas nesta população.
O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença de causa desconhecida. Contudo, estudos realizados sugerem que a sua etiologia é multifatorial, em que fatores genéticos, hormonais, imunológicos e ambientais estão envolvidos. A exposição solar parece ter um papel crucial no desempoletar das doenças e também no desencadear de agudizações. Nem sempre o lúpus ataca todos esses órgãos. Ele pode acometer, por exemplo, só pele, articulações e rins, ou só a pele e o sangue, dependendo de cada pessoa. O lúpus sistêmico geralmente apresenta crises que vêm e vai. E cada uma pode ter intensidade, gravidade e duração diferente. Quando o lúpus está atacando o corpo, diferente, dizemos que ele está em atividade, ele está acordado. Quando o lúpus não está causando problema, dizemos que ele está em remissão, ele está dormindo. Porque o lúpus ele não tem cura, é uma doença autoimune, não tem cura. Ele pode estar ativo e não ativo, como eu falei, né? Se ele estiver na atividade, ele está acordado. Se ele está dormindo, é chamado de remissão. Aí, quando a imunidade cair, ele volta de novo. Osteoporose, osteoartrose e artrose. A osteoartrose é uma doença que atinge fundamentalmente a cartilagem articular, que é um tecido conjuntivo elástico que se encontra nas extremidades dos ossos que se articulam entre si. A cartilagem articular é nutrida pelo líquido articular ou líquido sinovial. Esse líquido articular, que é muito viscoso, contribui para lubrificar a articulação, facilitando os seus movimentos e permitindo que nas articulações saudáveis as cartilagens deslizem umas sobre as outras, sem atrito, isto é, sem desgaste. A cartilagem articular é constituída por células chamadas de condrocitos, água por substâncias proteicas produzidas por estas células chamadas respectivamente proteoglicanos e fibras de colágeno. A artrose é a doença articular mais frequente do homem moderno. Aumenta com a avançada idade e é causa frequente de dor e incapacidade, com grandes impactos socioeconômicos. As queixas aparecem pelos 45, 50 anos de idade, a altura em que fica perto de 15% da população já tem artrose. Calcula-se aos 70 anos, cerca de 80% da população é atingida por esses problemas. É aquela velha história que o idoso, né, ele já tem artrose, já tem problemas reumáticos, problemas de juntas, né, um desgaste da bacia, um desgaste do joelho, algo do tipo. Fibromialgia é uma doença que se caracteriza por dor musculoesquelética generalizada, difusa, muitas vezes migratória e por um aumento de sensibilidade a uma variedade de estímulos que pode causar dor e desconforto com esforço, estresse e ruídos. Afeta cerca de 2 a 4% dos adultos, sendo mais frequentes em mulheres. Acompanha-se frequentemente de fadiga, alteração do sono, problemas de memória e concentração. A origem e a causa da fibromialgia não são muito claras. Pensa-se que existe um aumento da sensibilidade à dor devido à alteração dos neurotransmissores e do processamento da dor. As dores podem ser leves, moderadas ou intensas. Normalmente caminham pelo corpo. Podem ser sentidas nos nossos ossos, músculos, articulação, até na pele. Dói só de encostar. Pode ser tipo latejante, peso, apontada, fisgada, assim.
agulha queimando, cãibras. Muitos pacientes relatam piora com o frio e o vento. Outras sentem caroços, que são nódulos musculares e inchaços difusos pelo corpo. O sono é ruim. A pessoa pode até dormir em quantidade razoável, mas a qualidade é ruim, não descansa o corpo nem a mente. Isso faz com que a pessoa acorde cansada, dolorida, causando fadiga, indisposição, tonturas, dor de cabeça, sonolência e mais dor durante o dia. Não existe nenhum exame específico para fibromialgia. Como é que eu sei um diagnóstico de fibromialgia? Você faz todos os exames de sangue, né? E os exames constar que você está bem, ou seja, não encontrar nada, tá? Todos os exames estão certos, sem nenhuma alteração. Aí sim você tem fibromialgia. Espondiloartrite. A espondiloartropatias, né, engloba doenças reumáticas inflamatórias que afetam primeiramente a coluna e as articulações do esqueleto axial, como a sacroiliaca, além das articulações periféricas, sobretudo dos membros inferiores. Apresenta manifestações clínicas e laboratoriais comuns, como o envolvimento das enteses de ligamentos e tendões dos nossos ossos, dos dedos, né, dos membros inferiores, a inflamação dos olhos, como conjuntivite, lesões da mucosa, como aftas, e além de uma forte incidência familiar. Então, essa é a espondiloartrite. A espondilite axisolante é um tipo de artrite que causa inflamação na junção da coluna com a bacia, chamada de articulação sacroiliaca. Isso causa dor na coluna lombar e também no meio das nádegas, principalmente depois de longos períodos de repouso, como por exemplo quando a pessoa acorda de manhã. É comum uma rigidez na coluna que dura mais de meia hora ao acordar. A dor da espondilite anquilosante melhora muito com movimentos ao caminhar, alongar, nadar. Qualquer outra articulação do corpo pode ficar inflamada, principalmente dedos dos pés, tornozelos, joelhos e quadril. Os olhos também podem ficar inflamados. Isso se manifesta como vermelhidão, dor intensa, geralmente um só de cada vez, que dura aproximadamente 3 semanas. No intestino também pode haver inflamação e diarreia, até mesmo com sangue. Sem tratamento, a espondilite anquilosante deforma a coluna e as articulações cometidas na coluna. Acontece de uma vértebra grudar na outra, causando a perda da mobilidade da coluna, chamada isso de anquilosante. Então, a espondilite anquilosante é nada mais do que a hernia de disco. Febre reumática. É uma doença reumatológica que pode causar artrite, inflamação nas articulações, principalmente tornozelos e joelhos, inflamação nas válvulas do coração, na pele, febre e até convulsões. Isso tudo acontece em surtos, crises, ou seja, a doença aparece depois desaparece, podendo ou não deixar sequelas. Por exemplo, cicatrizes nas válvulas do coração. Quanto mais surtos, mais chances de sequelas. É muito mais comum em pessoas menores de 18 anos, principalmente nas crianças, nos adultos, e é raro um surto novo, mas são comuns as sequelas, principalmente cicatrizes nas válvulas do coração. A febre reumática não é transmissível de uma pessoa para outra, porque causa de uma pessoa para outra, certo? A febre reumática não é transmissível. O que acontece é que a febre reumática é a mesma coisa de reumatismo no sangue, né? Ou seja, é uma amigdalite mal curada, né, inflamada pelo Streptococcus, que vai causar essa bactéria, que vai se alojar, tá? E vai ficar incubada alguns anos. A causa é bem conhecida. A febre reumática é causada por uma reação do organismo quando ele tenta se defender de uma bactéria que causa amigdalite, inflamação da garganta. Essa bactéria é chamada de Streptococcus.
e é muito parecida com o componente das articulações e das válvulas do coração do ser humano. O organismo se confunde e muitos, em vez de atacar só a bactéria, começam a atacar também o próprio corpo. Osteoporose. A osteoporose é uma doença, né, que causa enfraquecimento dos ossos do corpo todo. Isso não causa dor, a não ser que o osso está tão fraco que quebre. Os lugares mais frequentes de fratura por osteoporose são punhos, fêmur, vértebra, né, geralmente com traumas de baixo impacto, como escorregar ou cair no chão. É chamado de fratura patológica. Mais comum em mulheres do que homens. É muito comum em mulheres depois da menopausa, quando acabam os hormônios, quando acontece, né, a pessoa jovem desenvolve-se, deve-se investigar uma causa secundária, ou seja, alguma doença que esteja causando o enfraquecimento daquele camarada. A perda dos hormônios na menopausa faz com que os ossos enfraqueçam. Outras causas são baixa ingestão de cálcio, baixo nível de vitamina D, doença celíaca, né, outras doenças que impeçam a corretar a absorção de cálcio no intestino, o alcoolismo, o tabagismo, o uso prolongado de corticoides, o uso prolongado de anticonvulsivantes, problemas familiares de osteoporose, menopausa precoce, falta de hormônio, problemas nos rins, problemas no fígado e doenças da paratireoide, glândulas que ficam no lado da tireoide. O diagnóstico é feito pela densitometria óssea, que mede a densidade do osso. Esse exame é indicado em mulheres após a menopausa e em homens após 65 anos de idade. O tratamento baseia-se, primeiramente, em evitar quedas, retirar tapetes de casa, instalar antiderrapantes e apoios principalmente no banheiro, não subir em banquetas, corrigir problemas de visão, estar com óculos em dia, evitar remédios que causem tonturas. A consequência, né? A consequência da osteoporose é a fratura óssea, ou seja, um osso quebrado. Essa fratura pode ser por baixo impacto, ou seja, um simples tropeço do tapete ou escorregar na calçada pode causar essa fratura. Bursite. A bursa é uma bolsa cheia de fluidos que amortece uma área de fricção, como o tecido, como o tendão e os ossos. A bursa reduz o atrito entre as partes móveis do corpo, como as que ficam em torno das articulações do ombro, cotovelo, quadril, joelho, tá? E a região subjacente ao tendão de Aquiles no calcanhar. O número varia mais, a maioria das pessoas tem cerca de 160 bursas em todo o corpo. Elas são revestimentos com um revestimento com células especiais, chamadas células sinoviais, que secretam fluido rico em colágeno e proteínas. Esse fluido sinovial atua como lubrificante quando o corpo se move. A inflamação em uma bursa é chamada de bursite. Então, podemos perceber que há mais de 160 bursas, só que as mais atingidas são a do ombro, a do punho, a do quadril, são a mais aquelas partes onde que a gente movimenta mais. Suponhamos, a parte que a gente movimenta muito os braços, por exemplo, utilizamos muito os braços, dependendo da profissão, suponhamos uma mulher que lava roupa, que utiliza muito os braços, ela vai provocar bursite, um desgaste, tá? Algo do tipo. A causa mais comum de bursite são movimentos repetitivos, né? Arremessar uma bola repetidas vezes, traumas, ajoelhar por muito tempo, bater o joelho em algum lugar, infecções, afecções reumatoides e pré-existentes. Síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren, né, o SS, é uma doença autoimune que se caracteriza principalmente pela manifestação de secura ocular
e na boca associadas à presença de autoanticorpos ou sinal de inflamação glandular. Algumas células brancas chamadas de linfocitos invadem vários órgãos e glândulas, principalmente as glândulas lacrimais e salivares, produzidas em um processo inflamatório que acaba de prejudicá-los, impedindo suas funções normais. Nestas doenças, o sistema imunológico do corpo ataca a sua própria célula saudável, que produzem saliva e lágrimas. Geralmente, o síndrome de Sjögren ocorre junto com outras doenças, como artrite reumatoide e lúpus. Os principais sintomas são boca seca e olhos secos. E o tratamento inclui medicamentos e cirurgia ocular. Aqui podemos ver uma bursite. Essa aqui é a bursa, né? Onde quando ela contém o líquido sinovial, quando ela está inflamada provoca a bursite. Aqui temos uma artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide, ela inflama a articulação. Aqui é uma artrose. Percebe, ó, a degeneração, ela começa a corroer toda a cartilagem do osso, ó. Ela fica nas extremidades. Olha aqui mais uma vez uma artrose, ó, degenerando toda a cartilagem. Olha a espondilite aquilosante. Ela destrói todo o disco da cartilagem da coluna, ó. Fica tipo osso em cima de osso. Aqui é uma artrose, uma osteoartrose. Aqui é um osteofito, ó. Isso aqui é nada mais do que um bico de papagaio, ó. Isso aqui é uma hernia de disco. Desgastou todo o disco e está batendo osso em cima de osso. É uma espondilite aquilosante. Vamos ver a infectologia. É a especialidade médica que aborda as doenças infecciosas e parasitárias, seja estas causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários ou micro-organismos. A infectologia também é chamada de doença infectoparasitária ou moléstias infecciosas parasitárias. No Brasil, a infectologia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, sendo determinada que, além do curso de medicina, o profissional deve fazer uma residência médica que tenha duração de 3 anos. O infectologista atua na prevenção primária, educação e saúde, vacinação, etc., e na prevenção secundária, tratamento de doenças infecciosas e prevenção de incapacidade causada por estas. Muitos infectologistas se dedicam ao estudo, ao tratamento clínico dos portadores desse vírus, estando com HIV hoje estreitamente ligado ao campo de abrangência do infectologista. A medicina tropical é uma outra grande campo de atuação do infectologista, principalmente nas regiões tropicais, onde a prevalência de doenças especiais como malária, febre amarela, dengue, raiva, criptococo, essas doenças, esporotricose, leishmaniose e a peste, a antavirose, ebola e outras viroses que causam febre hemorrágicas. Os infectologistas estão presentes na Comissão de Controle de Infecções Hospitalares. Outras grandes áreas de estudo e atuação do infectologista é atuar que se fez necessário graças ao desenvolvimento no ambiente hospitalar, principalmente com difusão das unidades de terapia intensiva (UTI), onde, devido ao uso frequente de antibióticos, inúmeras bactérias e fungos desenvolveram a resistência e a peculiaridade do medicamento. As doenças piogênicas descritas genérica é o pouco usual no meio médico, que abrange uma grande lista de doenças infecciosas. Comum na prática médica, pneumonia, meningite, piodermite, gastroenterite, sinusite, colite e outras. Se constitui, na verdade, como uma área de atuação do clínico geral ou de algumas outras especialidades, pois as infecções pulmonares, intestinais, oftalmológicas,
cerebrais, dermatológicas e assim por diante, frequentemente são tratadas e acompanhadas por especialistas anatômicos ou outros médicos clínicos geral, sendo o infectologista o atuante nesta área, caso quando o quadro torna-se complicado ou quando o próprio infectologista encontra seu papel de clínico geral em emergências ou CTIs. Doenças infecciosas, né? Como tem por água e alimento, como cólera, diarreia, doenças de Chagas, né? Febre tifoide, hepatite A, hepatite B, E, aí vai. Leptospirose, poliomielite, toxoplasmose, verminose, tudo isso aí são doenças infecciosas. E a transmissão é feita por água e alimento. Tem também doenças infecciosas, como transmissão por contato com água, esquistossomose, infecções por ameba de vida livre, leptospirose, ou tipo de infecções por ferimentos de animais, como doença de arranhadura do gato, doença de mordedura do rato, infecções secundárias, raiva e tétano. Por insetos e carrapatos, dengue, doença de Chagas, encefalite japonesa, febre amarela e malária. Por respiratórias, cachumba, difteria, gripe, pneumonia, sarampo, tá? Síndrome respiratória aguda grave, que é severa, né? Tuberculose, varicela e outras. Sexual, como AIDS, o cancro mole, HPV, adenovirose, hepatite B, herpes genital, linfonogranuloma, sífilis, uretrites, gonorreia, candidíase e triconomias. Vamos ver agora algumas doenças relacionadas à especialidade de ginecologia e obstetrícia. É o ramo da medicina especializado na saúde feminina. Os médicos que possuem esse tipo de especialização atuam principalmente com órgãos reprodutivos do sexo feminino. É o médico ginecologista o responsável por fazer o tratamento preventivo e o diagnóstico de condições que pode acometer o útero, as tubas uterinas e os ovários. A ginecologia também trata as partes externas do corpo feminino, como a mama e a vulva. Uma mulher pode procurar um médico ginecologista quando apresentar sintomas como cólicas fortes, ciclos menstruais irregulares e até problemas como crescimento excessivo dos pelos, ganho de peso e desconforto nas mamas próxima ao período menstrual. É recomendado que a primeira visita ao ginecologista seja feita logo após o primeiro ciclo menstrual, para que o acompanhamento médico da paciente possa ser iniciado. Quase todos os ginecologistas atuais são também obstetras. Obstetra trabalha com partos, né? Faz o pré-natal, acompanha tudo isso. Já o ginecologista trabalha com a sexualidade da mulher, o sexo reprodutor da mulher. Já o obstetra trabalha com o pré-natal, mas 90% dos ginecologistas são obstetras. Os problemas mais comuns tratados por médicos ginecologistas são ciclo menstrual irregular, né? Quando o ritmo da menstruação sofre alguma mudança, tipo fator medicamentoso ou anormal. DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, pode ser causada por vírus, bactérias, parasita, e as mais comuns são HIV, sífilis, gonorreia, herpes, né? Câncer de colo do útero é uma lesão invasiva intrauterina ocasionada principalmente pelo HPV, o papilomas vírus humanos. Endometriose é uma doença em que o tecido endometrial cresce fora do útero e pode aparecer nas paredes das tubas uterinas, bexigas e ovários. Ovário policístico se caracteriza por uma doença endócrina que causa variações nos níveis hormonais das mulheres, que pode resultar em um cisto de variados tamanhos dentro do ovário. Câncer de mama é uma doença causada por multiplicação desordenada da célula da mama,
que se multiplicam muito rapidamente e formam um tumor. O câncer de mama é o tipo de doença mais comum entre mulheres no mundo. Dismenorreia alcoólica, devido à liberação acima do normal de uma substância chamada prostaglandina, há um aumento das contrações do músculo uterino, aliando a circulação sanguínea prejudicada, e isso faz com que as mulheres sintam dores que prejudicam seu cotidiano. Menopausa é quando os ciclos menstruais e ovulatórios se encerram, pois a mulher, para produzir hormônios femininos nos ovários em decorrência disso, sente muito calor, encontra dificuldade para dormir e tem severas variações de humor. A menopausa, o nome correto seria climatério, né? Quando a mulher está encerrando seu período menstrual, que os hormônios começam, né, a produzir em quantidade desordenada. Quando o ginecologista trata uma mulher que está gestante, a especialidade passa a dominar ginecologia e obstetrícia. Em caso de nódulos e irregularidades na mama, o médico ginecologista pode atuar em conjunto com o mastologista para determinar o tratamento ideal de acordo com o diagnóstico do paciente. Mioma. Mioma ou fibromas são tumores benignos no útero, consistindo em um distúrbio hormonal que causa um enovelamento das fibras musculares e assim forma nódulos nesse órgão. O estrogênio é o principal causador dessa doença, por isso a maior incidência de miomas ocorre no auge da fase reprodutiva, até a chegada da menopausa. Infertilidade é a dificuldade de reproduzir. Geralmente refere-se ao diagnóstico feito quando o casal não obtém gravidez, mesmo sem o uso de qualquer método contraceptivo, após um ano de relação sexual bem distribuída ao longo do ciclo menstrual, que considere infertilidade a partir de um ano. Corrimento. Quando o corrimento vaginal apresenta alguma cor, cheiro, consistência mais espessa ou difere do costume, pode indicar a presença de alguma infecção vaginal, como candidíase ou tricomoníase, ou a presença de alguma doença sexualmente transmissível, como gonorreia. Por isso, quando o corrimento vaginal não é uma secreção transparente e tem cor branca, amarela, verde, rosada ou marrom, pode indicar diferentes problemas como infecções vaginais, por exemplo. Obstetrícia, né? É a especialidade médica que atua no cuidado da gestante. O especialista acompanha todo o pré-natal, realizando exames clínicos e solicitando exames complementares. E também é o responsável central pelo momento do parto. Obstetrícia é o braço da medicina que trata a saúde da mulher durante a gravidez, o parto e no período longo após o nascimento da criança nos primeiros 28 dias de vida. A palavra obstetrícia vem do latim obstetrix, quer dizer fica ao lado, porque esse profissional acompanha o paciente e fornece assistência, auxiliando no nascimento da criança. Esse é o significado da palavra obstetrícia. Por também lidar com assistência reprodutor feminino, útero, trombas e ovários, e com a saúde da mulher, a obstetrícia pode estar associada à ginecologia, sendo que ambas trabalham juntas para garantir a qualidade de vida à paciente durante um dos períodos mais delicados da vida da mulher. Alguns médicos podem ter a dupla titulação de ginecologista e obstetra, mas essa junção não é obrigatória. É de responsabilidade do médico obstetra realizar o pré-natal, acompanhando a gestante com exames e checagem médicas que ajudarão a ter uma gravidez tranquila. O médico obstetra
pode solicitar testes como o da curva glicêmica, um exame de sangue que auxilia na detecção do diabetes gestacional, que poderiam causar riscos para a mãe e para o bebê. Aqui diferentes tipos de corrimento vaginal. Tem o corrimento bacteriano, que é através da, vamos lá, ó, a vaginose bacteriana, né? Ela é branco acinzentado, tem um cheiro forte, tá? Tem dor genital, coceira e ardência, não é uma IST. O que fazer? Procure atendimento médico. A candidíase, o corrimento grosso, branco, né, solidificado, sem cheiro, né, coceira, tem bastante coceira, inchaço e vermelhidão genital. É um EST? Não é um EST. Na maioria das vezes, a candidíase é porque a vagina da mulher ela é quente e úmida, ela já produz esse fungo. O que fazer? Tente tratamento rápido para a candidíase. Se sintomas persistirem, procure ajuda médica. E a triconomíase é amarelo, esverdeado, cheiro forte, né? Coceira, ardência, né? É dor genital. Ela é um IST? Sim, é considerado um IST. Procure atendimento médico, informe o parceiro e fazer uso do medicamento constantemente. Rápido. Também. Então tem 3 tipos de. Fora a gonorreia também, que é um IST, também é um tipo de corrimento, tá? Então aqui tá as mais, né? Então se o cheiro, o que mais incomoda é o cheiro, o diagnóstico vai ser bem fácil, vai ser uma vaginela, né? Bactéria, fácil tratar, metronidazol. Se for, né, muita coceira, inchaço, vermelhidão ali na genital, é uma candidíase, tá? Então vamos trabalhar com um antifúngico. Se for triconomíase, né, é um ST, vamos trabalhar também com metronidazol, que é um parasitário. Aqui podemos ver um mioma, né, que é um tipo de câncer benigno, né. Aqui, ó, podemos ver também um tipo de bactérias que dá na vagina, né, causando aí, né, feridas. Aqui pode ver um HPV, tá? Um ovário policístico e um ovário normal, né? Terminamos por aqui.